Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar uma importantíssima disciplina a partir de agora, que é a prática previdenciária envolvendo o segurado especial da Previdência Social. Por uma questão didática, a gente compila o estudo do segurado especial dentro dessa ampla disciplina, objetivando atender o aluno que trabalha nesta área. Servidores do INSS, procuradores, advogados privados, servidores da Justiça, o mais variado público, é habitual ter uma segmentação dos processos administrativos ou mesmo profissionais no processo judicial previdenciários, envolvendo apenas benefícios de segurados especiais da Previdência Social. Esse aqui é o nosso programa. Segurado especial, hipótese de filiação, produtor rural, pescador artesanal. A gente vai falar nessas aulas inaugurais sobre a filiação de segurado especial da Previdência Social e todos os pontos controvertidos, trazendo jurisprudência e a posição administrativa do INSS. Aliás, esse é um diferencial do curso, a gente trabalha com procedimento interno. Hoje nós temos ofícios circulares no âmbito da Diretoria de Benefícios do INSS, que é um dos órgãos do INSS em Brasília, a DIRBEM, que traz todo o procedimento administrativo que o servidor deve observar para fazer o reconhecimento da qualidade de segurado especial da Previdência Social. E se esses atos forem seguidos à risca, é possível que o servidor reconheça na via administrativa o enquadramento do segurado especial. Então, essa parte, o detalhamento da posição administrativa do INSS para tentar o enquadramento administrativo sem precisar de ação judicial é algo extremamente importante que vai ser detalhado. Eu sempre trago esses atos internos menores do INSS dentro de todas as aulas e nesta disciplina não vai ser diferente. Presunção de recolhimento, idade mínima, todos os pontos controvertidos a gente vai trazer, hipótese de caracterização e também de descaracterização da qualidade de segurado especial, a polêmica da área do imóvel rural, os 4 modos fiscais e a jurisprudência vamos falar, a questão da dimensão de embarcação do pescador artesanal, a parte probatória, esse módulo ele é material e processual. Nessa disciplina a gente vai trabalhar com questões de prova inerentes ao segurado especial da Previdência Social. Documentos mais utilizados, contemporaneidade. Depois a gente passa para o estudo específico de benefícios de segurado especial. A aposentadoria por idade, que é o mais típico, falaremos da híbrida. A aposentadoria por idade híbrida ela foi alterada para as mulheres pela emenda constitucional 103 de novembro de 2019, tá? Com a progressão de idade 60,5, 61, 61,5 até chegar em 62. Tivemos a modificação da híbrida, o que abarca também segurado especial, porque pode ter período rural dentro da aposentadoria por idade híbrida. É um dos pontos de tangenciamento da reforma constitucional previdenciária no final de 2019. Regras de transição, os benefícios por incapacidade laborativa do segurado especial, falaremos de salário maternidade, falaremos de auxílio acidente, de pensão por morte, auxílio reclusão de renda mensal. E vamos fechar com pontos controvertidos e a parte de competência jurisdicional para julgar demandas envolvendo segurados especiais da Previdência Social. É um módulo que vai ter inúmeras aulas, que eu nem fixo a priori, porque ao longo das gravações eu vou sempre alterando o material, inserindo as novidades. A cada ano essa disciplina ela é enriquecida e fica maior diante das novidades administrativas e também judiciais. Inserir aqui várias novidades em relação à gravação do ano anterior. Bom, eu queria fazer uma provocação aqui para vocês, começar com a provocação. Efeitos da reforma da Previdência no segurado especial. É uma pergunta. Sem detalhar ainda o segurado especial, que é o produtor rural ou pescador artesanal, que trabalha individualmente ou com um regime de economia familiar para fim de subsistência, não possuindo empregados permanentes, que é aquele rural ou pescador em subsistência, que atua individualmente ou com a sua família, que ele é hipossuficiente, ele é protegido pela própria Constituição Federal e pela Lei 8213, porque por ser hipossuficiente ele não tem dinheiro para pagar todo mês uma contribuição previdenciária incidente sobre o salário de contribuição. É justamente por isso que a Constituição Federal, no artigo 195, parágrafo 8º,
prevê que a contribuição previdenciária do segurado especial somente vai ser recolhida quando ele vender, eventualmente, um excedente de produção pesqueira ou artesanal. Antes de entrar em tudo isso, eu começo com essa provocação, que é a questão de impactos da reforma constitucional previdenciária do final de 2019 no segurado especial. Eu vou escrever aqui para vocês. Efeitos da reforma da Previdência Social no segurado especial. Quase nenhum efeito. Quase. Ou seja, algo afetou. Mas foi muito pouco, pessoal. No projeto que o governo federal encaminhou à Câmara, 2 pontos foram retirados em negociação política. As modificações do BPC-Loas, do salário mínimo gratuito, do idoso e do deficiente carente, e as modificações também em benefícios de trabalhadores rurais, e o segurado especial tipicamente é o trabalhador rural que tem direito a essa proteção previdenciária. O Congresso não quis fazer essa modificação. Vide, por exemplo, que a idade de aposentadoria por idade do segurado especial, ela se conservou em 60 anos para o homem e 55 anos para as mulheres. Isso não foi modificado. Então tivemos a parte de aposentadorias por idade e não tivemos essa modificação para o segurado especial. Outra parte que acabou não atingindo é a renda mensal. Para trabalhadores urbanos, tivemos uma modificação de sistemática na emenda constitucional 103 para calcular a renda dos benefícios previdenciários, mormente as aposentadorias, que é o artigo 26 da emenda 103. Só que isso acabou não atingindo diretamente o segurado especial. Por quê? Porque os benefícios que substituem a remuneração do trabalhador, quer urbano ou rural, como aposentadoria e pensão por morte, não podem ser menores que o salário mínimo. Então, o benefício típico do segurado especial é o benefício de renda mínima e continua sendo assim. Já que a pensão por morte, o governo tentou colocar abaixo do salário mínimo, mas isso não passou em segundo turno na votação da PEC 06, que virou a emenda 103, lá no Senado da República. A pensão continua não sendo inferior. Então, essa parte de renda também se manteve para o segurado especial. Então, você vai ter um reflexo na híbrida, que é soma de período urbano-rural, para a mulher com elevação da idade. Você tem um pequeno reflexo que a gente vai ver dentro do artigo 25 da emenda 103, favorável, que é o novo sistema de inscrição do segurado especial no CNIS, que a Lei 8213, alterada pela Lei 13.846 de 2019, prevê a partir de 2023, que tem uma trava. Veremos em breve que no 25 da emenda constitucional tem um parágrafo que diz que só quando a inscrição de segurados especiais atingir a mais da metade dos domicílios rurais, conforme pesquisa do PNAD, esse novo sistema vai entrar em vigor, que foi inclusive uma regra favorável ao segurado especial. Então temos muito pouco, quase nenhum efeito da reforma constitucional previdenciária de novembro de 2019 sobre o segurado especial. Aqueles pequenos que existem nós vamos avaliar, de modo que a grande chamada dessa disciplina são as recentes alterações de normas internas de enquadramento do segurado especial, as recentes jurisprudências. Digamos que aqui a reforma constitucional de 2019 não é a estrela, não é a grande novidade dessa disciplina, em razão desses motivos que eu acabei de passar para vocês. Tanto que o parágrafo 8º do artigo 195 da Constituição, ele foi conservado, ele não foi alterado pela emenda constitucional 103 de 2019. Ele foi mantido. Prevê o artigo 195, parágrafo 8º da Constituição Federal, que o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, assim como o pescador artesanal, bem como seus cônjuges, que exerçam as suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Esse produtor rural, esse pescador artesanal, ele é chamado na Lei 8213 de segurado especial da Previdência Social. Essa é uma confusão que muitos alunos fazem. Aqui não está citado segurado especial. Você não vai ver a expressão segurado especial ser designada nesse texto constitucional.
a expressão, a categoria de segurado obrigatório, denominado segurado especial da Previdência Social, e composta por produtores rurais e pescadores artesanais em sistemática de regime de subsistência, é uma categoria infraconstitucional, constituída pela Lei 8213. Outro erro é chamar de segurado especial períodos anteriores a julho de 91. Esse é um erro clássico. O segurado especial não existia na antiga Previdência Rural. Como é que funcionava antes do regime geral de Previdência Social ser criado em julho de 91 pela Lei de Custeio, Lei 8212, e pela Lei de Benefícios e Serviços, Lei 8213? Nós tínhamos a Previdência Social Urbana, regulamentada pela LOPS, Lei 3.807 de 1960. A gestão do plano de benefício da Previdência Urbana era do INPS. E nós tínhamos a Previdência Rural Pró-Rural, regulado pela Lei Complementar 11 de 1971. Existia um fundo que virou autarquia, chamado Fundo Rural, que fazia essa gestão. E todos os trabalhadores rurais, quer com vínculo de emprego, quer trabalhando por conta própria, quer por conta própria com subsistência ou sem subsistência, faziam parte do Pró-Rural. E não existia a figura do segurado especial. Essa só foi criada em julho de 1991. Então essa é a primeira terminologia que o profissional previdenciarista que atua com esses benefícios da área rural tem que fazer. Só chamar segurado especial para o período de pesca ou atividade rural em subsistência prestada a partir de julho de 1991, porque antes disso você chama genericamente trabalhador rural. É assim que você tem que fazer essa designação. Não existia a figura do segurado especial. Então, esse segurado especial, chamado na Lei 8213, que a gente vai tanto detalhar, ele só vai contribuir para a Seguridade Social com uma alíquota quando ele vender a comercialização. Ou seja, se ele comer a produção rural no ano todo, ou deu seca e não recolher nada, isso está de acordo com a Constituição, porque ele não alienou a respectiva contribuição sobre produção rural. Quando ele vender, se ele vender para uma pessoa jurídica, a empresa tem que descontar e repassar a previdência. Se ele vender no varejo, ele mesmo tem que recolher. E hoje essa contribuição ela é apenas de 1,3%. Se vender R$100, a contribuição é R$ 1,30, nos termos do artigo 25 da Lei 8.212, a Lei de Custeio da Seguridade Social, que diz que a contribuição do empregador rural, pessoa física, e aqui que interessa para nós, e a do segurado especial, destinada à Seguridade Social, será de uma contribuição básica de 1,2% sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção e 0,1% para custear o benefício por acidente de trabalho, o chamado seguro do acidente de trabalho, totalizando a contribuição previdenciária a 1,3%. Tem 0,2% para o Senar, mas é serviço rural, não é previdência. Então essa é a contribuição previdenciária do segurado especial. Vendeu para a empresa desconta 1,3% e repassa para a previdência. Vendeu no varejo, ele tem que recolher. Só que isso na prática não é importante. Sabe por quê? Porque mesmo sendo uma contribuição obrigatória, se o segurado especial não a recolher, mesmo que confesse em juízo ou confesse no INSS que vendia toda semana na feira o excedente, nunca recolheu nada, isso não vai impedir a filiação do segurado especial. Isso porque a filiação do segurado especial, de acordo com o decreto 3.048 e a posição do INSS, é um tema totalmente pacífico, ela não exige o recolhimento da contribuição sobre produção rural. A filiação do segurado especial, ela se dá de modo automático. A partir do momento em que o segurado especial iniciar o exercício de atividade pesqueira ou campesina, individualmente ou com sua família, com o propósito de subsistência, e tudo isso vai ser estudado, teremos aulas específicas, ele já está afiliado. O produtor rural começou hoje a rocinha, mandioca para comer, ele é segurado especial, mesmo que ele não tenha nada para ser recolhido, mesmo que ele nunca tenha recolhido nada. Vejam aqui o nosso decreto 3.048 de 99. O período de carência é contado para o segurado especial que não contribui facultativamente, que a gente vai ver.
O período de carência é contado a partir do efetivo exercício da atividade rural, mediante a respectiva comprovação, desde que, evidentemente, ele comprove. Essa é a parte mais difícil, a gente vai ver o modelo atual de autodeclaração, de documentos contemporâneos, o banimento da declaração sindical, tudo isso vai ser estudado. Então, temos a filiação automática do segurado especial sem precisar recolher a contribuição obrigatória sobre a produção rural. Por quê? Porque optou-se por um regime protetivo do segurado especial. Tá? É contributivo formalmente, mas na prática, principalmente na região norte, nordeste e centro-oeste, acaba sendo assistencial, mas em tese é previdenciário contributivo, porque a maioria nunca pagou nada em termos de contribuição previdenciária. No Sul é mais comum ter o recolhimento efetivo de contribuição previdenciária do respectivo segurado especial da Previdência Social. É por isso que você vai ver, lá chega um homem com 60 anos, ou uma mulher com 55, quando abre o sistema da Previdência, o CNIS, que é o Cadastro Nacional das Informações Sociais, você acaba não enxergando nem inscrição, muitas vezes, muito menos recolhimento. Só que isso não impede a proteção previdenciária deles, desde que eles tenham documentos contemporâneos e uma firme prova testemunhal. Com o modelo atual de autodeclaração, a gente vai ver procedimento interno, passo a passo, ponto a ponto, inclusive os ofícios circulares internos da diretoria de benefícios do INSS, a gente vai ver tudo isso no momento adequado. Agora, essa contribuição obrigatória de 1,3% sobre produção rural, que é obrigatória, mas se não recolher não dá problema nenhum. Sabe aquele obrigatório? É obrigatório, mas se você não recolher, você não se prejudica. Acaba não tendo, entre aspas, nenhum tipo de sanção. Existe também uma contribuição facultativa do segurado especial. A contribuição facultativa do segurado especial, ela é comum na região sul, porque tem produtores rurais com melhor condição financeira. A contribuição facultativa do segurado especial está dentro do artigo 25 da Lei de Custeio, no parágrafo 1º, que diz que o segurado especial de que trata esse artigo, além da contribuição obrigatória do CAPT, que acabamos de ver, de 1,3%, ele pode contribuir facultativamente na forma do artigo 21 desta lei. O artigo 21 CAPT é a contribuição mensal de 20% sob salário de contribuição. Imagina um segurado especial lá do interior do Rio Grande do Sul, né? Lá da região da Jane, minha amiga Jane Berwanger. É um segurado especial, ele produz com a família, ele consegue tirar um dinheiro legal. E ele não quer aposentar com o salário mínimo. Porque aquela contribuição sobre produção rural só dá direito ao benefício mínimo. O cara ganha melhor, consegue tirar 3, 4, 5 mil por mês, vamos supor, depois que tira todas as despesas. Isso no Sul é comum. No Nordeste, o INSS indefere na via administrativa e o juiz nega. No Sul, é enquadrado administrativamente. Eu costumo dizer que o entendimento de segurado especial, porque as normas são muito genéricas ainda, a interpretação varia de acordo com a região do Brasil. Isso tem dado problema quando, vamos supor, um servidor do INSS de Pernambuco julga um processo rural do Rio Grande do Sul, que hoje o processo ele é redistribuído nacionalmente. O processo é do norte, julgado no sul e vice-versa, porque a cultura de interpretação acaba sendo diferente. Mas por que isso ocorre, professor? Porque ainda existe um subjetivismo muito grande nas normas de enquadramento segurado especial, embora isso tenha melhorado de 2008 para cá, com a Lei 11.718, que especificou regras, mas ainda existe um subjetivismo muito grande. Aí o segurado especial com a condição melhor, ele pode, por exemplo, pagar 20% de 3 salários mínimos. Essa é a contribuição facultativa. Qual é a vantagem dele? Ele vai ter uma aposentadoria acima do salário mínimo, porque ele está pagando acima do salário mínimo. Quando for calcular o salário de benefício, ele vai ter uma aposentadoria acima do salário mínimo. Então, esta é a contribuição facultativa do segurado especial. É possível pagá-la com um código específico da Previdência Social, tá? A gente vai falar, inclusive, em breve de códigos, sem perder a qualidade de segurado especial da Previdência Social. Agora, aquela contribuição sobre produção rural, quer recolhida ou não, só gera benefício mínimo. Isso, inclusive, está aqui dentro do artigo 28 do Decreto 3.048, parágrafo 21. O salário de benefício do segurado especial consiste no equivalente ao salário mínimo, salvo se ele pagar como facultativo, se pagar 20% em um valor superior
a um salário mínimo. É por isso que a contribuição sobre produção rural, muitas vezes nunca recolhida, só dá direito ao benefício mínimo, é aposentadoria de salário mínimo, é pensão por morte de salário mínimo, é salário maternidade de salário mínimo, é auxílio doença, atual auxílio incapacidade, após a emenda constitucional 103, de salário mínimo para o segurado especial da Previdência Social. Ok? Bom, mas eu tenho algumas provocações para vocês aqui. A primeira delas é: qual o enquadramento do trabalhador rural? Ainda há um grave erro terminológico de prática de se confundir trabalhador rural como segurado especial. Nem todo segurado especial é trabalhador rural. E nem todo trabalhador rural, amigos e amigas, é segurado especial. Segurados especiais são dois: produtores rurais e pescadores artesanais. Pescador é uma coisa, trabalhador rural é outra, não se confunde. E existem trabalhadores rurais que não são segurados especiais. Hoje, o trabalhador rural ele pode ser segurado obrigatório empregado, ele pode ser trabalhador avulso, ele pode ser segurado especial, como também ele pode ser um contribuinte individual. Ele só não pode ser empregado doméstico, a natureza do trabalho rural não se confunde com a natureza do serviço do empregado doméstico. Então, hoje, após a Lei 823 de 91, julho de 91, como é que funcionava? Antes de julho de 91, isso aqui obviamente é uma analogia para a gente entender, tá? Antes de julho de 91, o trabalhador rural era um pedaço de carne único. Todo trabalhador rural era pró-rural, que é empregado rural, que é o rural que trabalhava para subsistência, que é o rural que não trabalhava para subsistência, porque existia uma previdência só para trabalhadores rurais. Foi extinta a Previdência Rural, foi extinta a Previdência Urbana e se criou o Regime Geral de Previdência Social. Tem esse nome, Regime Geral, porque passou a abarcar numa única Previdência o trabalhador urbano e o trabalhador rural, por imposição, 3 anos antes da Constituição de 88, que previu a uniformidade e equivalência dos benefícios e dos serviços, tanto aos trabalhadores urbanos quanto aos trabalhadores rurais. Nesse contexto, o trabalhador rural era um pedação de carne, não era fatiado, até julho de 91. O que aconteceu em julho de 91? O trabalhador rural, esse pedação de carne, sofreu cortes, virou 4 pedaços de carne. Se o trabalhador rural trabalha para o empregador, pessoa física ou jurídica, com vínculo de emprego, com habitualidade, vamos supor, trabalhando de segunda a sexta, recebe salário, é empregado rural, não é segurado especial. Que não prejudica em nada na prática previdenciária. Tem advogado, tem procurador, tem defensor, tem juiz que não sabe isso. Quando bate vínculo de emprego de empresa rural no CNIS, aquilo ali ajuda fantástico, eu já faço logo um acordo. Porque ele é da área rural e o empregado rural tem a mesma redução de 5 anos na idade para aposentar por idade e tem presunção de recolhimento. Aí tem gente quando vê no CNIS um vínculo de emprego, não quer nem saber, não é segurado especial, não. Se for emprego rural, aquilo vai confirmar a tese de que é segurado especial. Se for emprego urbano, aí vai militar contra ele, tem que ser analisado se é no período de carência, não é, etc. O trabalhador rural, por sua vez, poderá ainda se enquadrar como trabalhador avulso rural. O trabalhador avulso é o trabalhador que presta serviço a diversas empresas, urbanos ou urbano ou rural. Intermediação por órgão gestor de mão de obra ou sindicato da categoria. Se tem um sindicato de trabalhadores rurais que pega aquele rural para trabalhar eventualmente em fazendas, aquele trabalhador rural será trabalhador avulso, porque a intermediação sem vínculo empregatício através de um sindicato rural, que tal qual empregado, o trabalhador avulso tem presunção de recolhimento da contribuição previdenciária. Mas se o trabalhador rural é um produtor rural, em regime de subsistência, sem empregado permanente, aí sim ele vai ser segurado especial, conforme teremos mais de uma aula só para trabalhar os pontos específicos do segurado especial, o que filia, o que descaracteriza a qualidade de segurado especial, avaliando as teses do INSS e as teses jurisprudenciais. E ainda é possível que esse trabalhador rural seja o contribuinte individual. É aquele trabalhador rural que presta serviços eventuais a terceiros, não tem terra. Se ele não produz, ele não tem terra, ele não é segurado especial. Ele não tem vínculo de emprego.
ele presta serviços eventuais, mas não foi intermediado por sindicato rural, presta serviço dia sem sindicato rural, um dia está aqui, outro dia está lá, ele é contribuinte individual rural, é o prestador eventual sem vínculo de emprego. Então, quando você, meu amigo, minha amiga, no direito previdenciário profissional, que é sempre a nossa vertente, falar trabalhador rural, essa é a primeira coisa que você tem que analisar, o primeiro cuidado técnico. Se é trabalhador rural antes de julho de 91, todo mundo era trabalhador rural. Mas se é após julho de 91, não basta dizer trabalhador rural, é uma expressão muito ampla. Você tem que especificar, é empregado rural? É trabalhador avulso rural? É segurado especial ou é contribuinte individual rural? Tá? É isso que você tem que avaliar. Normalmente, ninguém quer ser esse aqui, ó. Porque o contribuinte individual rural que presta serviços para fazendeiros, ele tem que pagar a contribuição previdenciária. Ele não tem presunção de recolhimento. O empregado, o avulso segurado especial, tem presunção de recolhimento da contribuição previdenciária, o que não ocorre com o contribuinte individual que presta serviços a fazendeiros. Ok? Bom, e a segunda provocação é: o que caracteriza o trabalho rural? Isso aqui, desde o início que eu construía meus livros, principalmente o Monstro Verde, que é o nosso curso de Direito e Processo Previdenciário, minha principal obra. Eu cheguei a estudar autores da área de trabalho, como a professora Vólia Bonfim, que é minha amiga, legislação de trabalhador rural. Não existe uma definição, nem mesmo no direito do trabalho, o que é trabalho rural. É aquilo que você sabe mais ou menos o que é, mas tem casos fronteiriços. O que eu descobri há mais de 10 anos é que a caracterização do trabalho rural não utiliza o critério da localidade, mas sim da natureza da atividade. Você pode ter trabalho rural na cidade e no campo não ter trabalho rural. É pela natureza da atividade. Nesse sentido, é correto o entendimento do INSS, artigo 7º, inciso 4 da IN 77, que diz que para a caracterização do trabalho como urbano-rural, para fins previdenciários, depende da natureza das atividades efetivamente prestadas pelo empregador ou contribuinte individual, e não o meio em que se insere, sendo plenamente possível o desenvolvimento do trabalho rural nas cidades e vice-versa. Então você tem que ver pela natureza da atividade. No mesmo sentido, a jurisprudência correta, como esse precedente do TRF da 4ª Região, a caracterização do trabalho como urbano ou rural depende da natureza da atividade efetivamente prestada e não do meio que se insere. Eu sou prático. Eu não fico discutindo tese de academia sem praticidade. Professor, isso tem praticidade? Tem. Porque se o trabalho é urbano, não tem redução na idade para aposentar por idade. Se o trabalho é rural, a idade é reduzida para aposentadoria por idade rural. Existem algumas atividades que, simultaneamente, você fica na dúvida, porque elas têm, ao mesmo tempo, característica de trabalho urbano e trabalho rural. Vou dar aqui alguns exemplos. O tratorista, ele é trabalhador urbano ou rural? O motosserrista, ele é trabalhador urbano ou rural? O administrador de fazenda, ele é urbano ou rural? E aí, esses casos é que normalmente dão problemas de enquadramento administrativo ou mesmo judicial. O tema é tangenciado dentro da norma do INSS no artigo 7º da IN 77/2015. Aqui você tem, observadas as formas de filiação do artigo 8º, 13, 17, 20, 39 a 41, deverão ser observadas as seguintes situações abaixo. O segurado, que ainda tenha trabalhado para empregador rural ou para empresa de serviço rural, no período anterior ou posterior à Lei 8.213, será considerado como filiado ao regime urbano como empregado ou contribuinte individual, quando enquadrado nas seguintes categorias. Então, aqui são os casos que o INSS considera trabalho urbano. Carpinteiro, pintor, datilógrafo, cozinheiro, doméstico e toda atividade que não caracteriza como rural. Motorista com habilitação profissional e tratorista, esse aqui da polêmica veremos. Empregado do setor agrário específico de empresas industriais ou comerciais, o INSS considera como trabalho urbano. Empregado de empresa agroindustrial ou comercial que presta serviço indistintamente ao setor agrário. Motosserrista também dá problema, o INSS considera como urbano.
veterinário e administrador e todo empregado universitário, empregado que presta serviço em loja ou escritório e administrador de fazenda, exceto se demonstrado que as anotações profissionais não correspondem às atividades efetivamente exercidas. Isso aqui dá problema porque para o segurado, se for considerado serviço rural, tem a redutibilidade na idade. E aí, em algumas oportunidades, a visão da autarquia, e o tema é muito discutível mesmo, ela é acolhida no judiciário, outras vezes ela não é acolhida. E é um tema difícil, porque nem mesmo o direito do trabalho, a legislação de trabalhadores rurais, tem essa listagem. Por exemplo, o STJ tem precedentes como o RESP 591370, colocando o tratorista como trabalhador rural. Administrador de fazenda é controvertido. Tem tribunal como o TRF3 que diverge internamente. Por exemplo, a 9ª turma do TRF3 colocou como rurícola. Já a 8ª turma acabou, o colocou como rural, e a turma anterior, agora consertando, ele não colocou como rurícola. Abandonou a profissão rural para ocupar o cargo de administrador de fazendas. Então, para a 9ª turma é urbano e para 8ª turma é trabalhador rural, dentro do mesmo respectivo Tribunal Regional Federal. Então vejam que o tema ele é extremamente controvertido em algumas profissões que você fica na dúvida se é trabalhador urbano ou trabalhador rural. Para o segurado, ser rural é melhor em razão da redução da idade da aposentadoria por idade. Pessoal, essa apenas foi uma pequena introdução. A gente vai ter mais de 10 aulas. Essa disciplina ela é enorme. Ela foca no material e no processual e nos procedimentos da diretoria de benefícios e em toda a jurisprudência. E a cada ano eu agrego muita coisa, como fiz nesse ano. Na próxima aula, na segunda aula, nós vamos iniciar a caracterização do segurado especial. Quais são os critérios de caracterização do segurado especial? E só iniciar, porque essa parte vai passar por mais de um encontro, estudando a Lei 8213, a regulamentação do INSS e a jurisprudência, e vendo inúmeros casos controvertidos. A gente vai ver a questão da controvérsia da área do produtor rural, dos 4 modos fiscais. A gente vai ver a questão do carvoeiro, recentemente julgado pela Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais. Então, foi apenas uma introdução para vocês sentirem o peso dessa importante disciplina. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.